Boa tarde, Féricos. Olá, Velares! Como vocês estão no dia Por de aqui, tudo em hoje? cima. Como é que tá por aí, Ivan? Aqui com muito calor em São Paulo, tanto que eu também estou com a minha... Hoje não é uma caneca de acotar, mas estamos aqui nos hidratando, né? Estamos na coleção. Aqui, graças a Deus, deu uma diminuída no calor, porque também estava muito quente. Graças a Deus, agora é tudo dando certo. Chegando o Tá um friozinho, que é a pouquinho. minha época do ano preferida. Ah, o melhor pôr do sol, o pôr do Com sol certeza. crepuscular ou da cor do amanhecer. Não vou esquecer isso Indireta. jamais. Muito bom. Gente, hoje a gente ficou de falar sobre os capítulos de 21 a 24 na nossa empreitada pelo livro 3 de Cidade da Lua Crescente. Essa semana eu acho que foi tanta treta que a gente falou no último episódio que o Suriel tá curioso para a história junto com a gente e não trouxe nenhuma fofoca. Aparentemente, tudo anda por baixo dos panos, tranquilo. Então vamos ver Sussu se tá no próximo episódio dormindo. ele traz algo diferente, né? Sai da toca com alguma nova informação. Então vamos deixar para o próximo episódio alguma fofoquinha, se ele quiser nos compartilhar, né, Amanda? Com certeza. Enquanto isso, a gente continua destrinchando nossos capítulos. Vamos seguir o nosso mesmo esquema, resumir Uhum. essa história, que não é pouca coisa, né? Porque é agora que o livro está começando a se desenvolver. A gente fez as Agora. caminhadas eternas, agora é que é a hora dos planos serem trazidos para a ação. Então, a gente vai fazer a nossa passada geral, depois nossas análises, e até tenho algo Uhum. para compartilhar com vocês de algumas impressões que eu tive a partir da leitura de Crescent City 3 para o próximo volume de Acotar. Aí, o meu Cavan acha, porque é tudo novidade, né? E se vocês Uhum. concordam com a gente também, se tiveram essa mesma impressão durante a leitura. Então, E, por sinal, deixe nos comentários, né, Amanda? uhum, com Todas as certeza. impressões que vocês tiverem desse ou dos outros episódios, mas já que esse a Amanda vai compartilhar algumas coisas diferenciadas, então, por favor, compartilhem também para a gente poder dar sequência e comentar, Teorias né, são sempre os bem-vindas, né? episódios. Então, quando a Ah, gente sempre. pensa juntas, identifica fatos, a gente consegue, às vezes, já meio que prever o que que pode acontecer. Quem Matar sabe? alguma charadinha. Uhum. Uhum, pois é. Mas vamos Temos lá então, Amanda. várias pistas interessantes aqui nessa passagem. Bom, Uhum. vamos começar do começo, então, capítulo 21. O povo tá lá ouvindo a história da Silene, né? Aquele holofote que está contando a história dos 15 mil anos atrás. Lá nessa história, na continuação, a gente parou bem na parte em que a Teia abriu um portal para falar com o Aidas, né? O Aidas aparece lá do outro lado do portal, foi aí que a gente parou. E aí, até a conversa com ele, ela descobre que ele tinha sido designado para caçar os Asteri, né, em qualquer mundo, já tinham expulsado do mundo deles, e ele ficou com a responsabilidade de não deixar que eles se espalhassem para mundo nenhum, porque sabiam já do perigo. E aí, eles se lascam, porque eles precisam pedir ajuda de quem eles massacraram, os humanos. Precisam ir até Uhum. os humanos de Partos para pedir ajuda, né? Então, a gente se enganou aqui, não era bem isso, a gente foi passar da perna, vamos precisar de ajuda aqui. E os humanos, assim, né? Olhando com aquela cara de bunda, eu fico imaginando a cena, porque eles sempre souberam, né? Inclusive, eles sabiam coisas que nem os próprios féricos sabiam. Uhum. Né? No começo, inclusive, Uhum. deu briga, eles não queriam ajudar, né? Ficaram, enfim, putos com toda a razão, né? Tiveram cidades Revoltados. devastadas, massacradas. Mas acabou que a Terra se manteve firme ali, conseguiram fazer com que todo mundo se juntasse, foram trocando as informações que cada um tinha descoberto, e aí os féricos ficam sabendo, pelos humanos, né, que os Asteri falavam na beira dos humanos assim, sem filtro nenhum, as coisas sobre o que, que eles tinham feito no mundo. E eles ficam sabendo que existia um parasita que os Asteri colocaram na água daquele mundo para obrigar os féricos a fazerem a descida. Se eles não fizessem a descida, que é aquele processo que você faz de liberar uma parte da sua magia para você alcançar a imortalidade, quem não fizesse ia envelhecer como os humanos. Aí a gente entende o porquê, né? Porque o parasita dentro do corpo sugava tudo deles, né? Fazia eles envelhecerem normalmente.
E aí, olha a manipulação mental. Os Aster eram tão espertos que eles transformaram esse processo todo da descida em quase como um ritual religioso, para fazer parecer que era uma coisa incrível, é um ritual de Uhum. maioridade, né? Uma etapa de vida que você tem que passar. E se a gente lembrar do primeiro livro de Crescent City, realmente, né, quando a Bryce fala sobre isso e as amigas dela, tem essa ideia de ritual de passagem mesmo. Sendo que no fim não era nada disso, era só para os astros terem a comidinha deles, né? Tinha que fazer bonitinho dentro lá dos espaços deles, né? Para eles usarem a tecnologia deles e absorverem aquela magia. Então, assim, né? Mentiras e mentiras atrás de mais mentiras. Bom, Que foi enfim. se perpetuando por É, 15 mil por, anos. pois é, imagina, né, gente? O tanto de tempo que isso ficou aí. Uhum. Bom, os humanos sabiam que para eles tanto faz essa informação, porque eles não tinham magia, né? Então o parasita na água não afetava eles, os féricos que eram os mais interessados. Mas quando eles juntaram as forças, a Terra conseguiu reunir os humanos, mais 10.000 féricos, não sei de onde que saiu esse monte de gente, e o Aidas ainda trouxe do inferno mais de 50.000 soldados. Gente, e eu ainda Uhum. fiquei pasma, porque ainda assim não bastou para dominar o povo. Os 60 Aztec mil eram muito pessoas. espertos, imagina isso. Meu Uhum. Deus do céu. O que que o povo de Crescent City vai fazer, né? Imagina a Bryce ouvindo essa história e pensando, gente, se nem com esse monte de gente aí poderosa conseguiram Uhum. derrotar, quem sou eu aqui, né? Quem... para conseguir fazer algo? Ah, pobre. O Bom, aí, desânimo. aí a guerra foi se estendendo, né? Nesse meio tempo, a Teia e o Aidas viraram amantes, até descobriu que era parceira dele, tarará, e aí ela ia acabar a guerra, né? Falou com as filhas dela que elas iam morar no inferno com ele, né? Não para reinar, mas para se redimir Uhum. dos pecados. A Bryce, enquanto isso, ai, nossa, que pena. Uhum. Que pessoa maravilhosa. Não vai... Eu fiquei rindo muito O das ódio, reações deles enquanto eles estão assistindo o holofote falando. Muito bom. a raiva da Bryce é sentida de longe. Exato. Eu entendo ela porque quando eu fico puta com as coisas, eu saio xingando a TV também. Se eu tô vendo uma cena que eu não gosto, ou uma cena de Uhum. livro que eu fico Sim. revoltada, eu tenho as mesmas reações. Eu falo em voz alta mesmo. Mesmo que a pessoa não vá ouvir. Bom, aí o que aconteceu? Como a batalha não estava dando em nada, né? Os Astrid botaram o Pelias lá, que já conhecia as estratégias da Teia na batalha, para assumir lá a liderança. Não estava funcionando. O Aidas teve que voltar ao inferno uma noite para recrutar mais gente. E a Teia, numa dessas noites sozinha com as duas filhas dela, ela decidiu que não valia a pena abrir o portal para o inferno, achando que não ia adiantar muito. Eu fiquei assim, mulher, como assim? Aí o Aidas foi lá buscar os trem, não tem como trazer de volta, né? Vamos começar por aí. E Uhum. aí ela falou que não ia pedir as filhas dela para lutarem, mas sim para preservarem aquilo que era mais importante, né? Então ela tirou os tesouros lá do buraco, do vazio de nada que ela deixava eles guardados, deu para Helena o chifre, a harpa para Silene e guardou a Aster para ela mesma, né? Por isso que a espada ficou em Crescent City, né, lá em Midgard, e Uhum. a faca estava lá no outro mundo. Ela mandou então as filhas dela abrirem o portal para elas fugirem. E o Pelias, agora que ele tinha sido nomeado pelos Astérios como príncipe dos féricos, ele Uhum. precisava validar isso de alguma maneira, né? A melhor forma era usando as filhas da Teia para manter a linhagem, né? Para ter um herdeiro e validar o seu título. Então o Pelias ia vir Engravidá-las. atrás delas. Pois é. Uhum. E aí, antes delas irem embora, a Teia dividiu a magia estelar dela, usou a harpa lá, puxou a cordinha famosa, tirou a estrela do peito dela, dividiu em três, botou um terço, né, em cada uma. E aí, pronto, elas tiveram que fugir. A gente descobre um pouco mais do poder da harpa aqui, né? E eu fiquei pensando até que isso pode Uhum. voltar e ser importante para algum outro ponto da história. Fala ali que a harpa podia mover não apenas gente, né, como a Nesta faz lá em Crescent City, ou em Akotá, mas coisas de lugar, né, magia. Então, Magia. talvez é um objeto muito pouco explorado ainda, que vai saber o que mais pode Uhum. fazer. Bom, aí as filhas fogem, sai correndo, não adiantou muito porque o próprio povo delas viu elas fugindo, e Uhum. aqui mostra a cena que a Nesta deve ter visto quando ela tocou na harpa, ou quando ela encontrou lá em Corte de Chamas Prateadas a harpa, mostra essa cena. Os féricos do povo da Teia ali começaram a correr atrás delas com as crianças no braço, para Uhum. levarem as crianças de volta para o outro mundo, né? Eles viram que elas iam escapar,
Mas as princesas tacaram foda-se e saíram correndo mesmo assim. Não vou ajudar vocês, não. A gente passa por cima de todo mundo. A Bryce espumando de raiva vendo um negócio desse, né? Não acreditando no que os olhos dela estavam mostrando para ela. E, Enfim, e a né? raiva aumentando da raça dela, porque é É, fé. nossa, minha herança é essa bosta aqui, né? Uhum, é, a minha herança, essas desgraças. Pois é, sinceramente, esperava muito mais, né? Acabei Uhum, só em decepção pura. Bom, aí as duas abrem o portal usando os tesouros. Os metamorfos de lobo, porém, que são os féricos de outro mundo, uhum, encontraram elas. E eram os guerreiros mais letais dos Asteri, né? Mandaram de propósito os mais potentes para poder pegar ela. A Silene ergueu a harpa, né, para poder se mover para outro lugar, mas a Helena, a irmã dela, não tocou o chifre. Ela tocou uma corda da harpa que estava na mão da Silene e empurrou ela para mais perto do arco, onde podia ser aberto o portal de volta. E aí a Silene lá de cima, perto do portal, não sei que montanha que é essa, né? Depois tem que relembrar, que eu acho que deve aparecer mais para frente no livro, onde é que era esse local exatamente, mesmo. né? Aí lá Uhum, de cima a Silene vê os lobos alcançando a Helena lá embaixo, a Teia em cima do cavalo ao lado dela e embate com o Pelias, e aí o Pelias estava mais poderoso, vai lá saber por quê, que os Asteri deram para ele, né? E ele mata a uhum. Teia, mata o cavalinho, tadinho do cavalo alado, eu fiquei mais com É, dó do bichinho do pega que da rainha. E aí ele em pega a Aster plateia. para ele. Aí a Uhum, gente descobre como que a Aster virou parte da relíquia, né, da herança do Pelias ali, dos estrelados uhum. mesmo. Bom, e aí a Silene salta na direção do portal, ela toca a harpa e lá ao longe ela escuta a Helena tocando o chifre. E ela faz a travessia entre mundos. E quando ela pousa lá no outro mundo, né, bem lá onde é a prisão hoje em Akotar, né, no mesmo local, ela ouve os féricos do mundo dela, né, correndo ainda, chegando do outro lado, pedindo para passar as crianças pro outro lado. Podia ter mantido o portal aberto só mais um cadinho, né, para passar, mas não. Não. A Silene só tapou os ouvidos. Gente, olha que filha da mãe. Eu também, Uhum, eu senti nas entranhas também o ódio pela essa pessoa. Deus é com mais. certeza. E a Bom, gente consegue aí, entender exatamente o que a Bryce sentia aí, né? Que ela com viveu certeza. isso também, Uhum. né? Ela já sabia que os féricos do mundo dela eram desse jeito, ela só não sabia que eles sempre foram assim, né? Ela esperava internamente que eles tivessem se tornado assim ao longo do tempo, mas aparentemente não, né? Tá Seres na melhores. raça. Uhum. Uma Uhum. tristeza. Bom, ela tampa os ouvidos e espera os gritos desaparecerem no ar, né? Enfim, ficaram para trás. Que pena. Lamento. E é isso. E aí a Silene decide que o melhor para o mundo é que essa história morresse com ela, né? Bem conveniente, Uhum. porque, né, ela não ia ter, ninguém ia saber quem ela era, então ela não ia ter que sofrer consequência de nada, né? Não ia ter que pagar nenhum juramento ali, nenhum julgamento, melhor, para alguma corte. E o mundo que ela conhecia já estava bem diferente, né? Já existiam as cortes divididas nessa época, já tinham outros governantes. E aí Uhum. ela, assim que tá lá no chão, ela começa a fazer tipo um laser mesmo, né, com o poder de luz dela, na pedra, entalhando tudo que a Bryce, a Nesta e o Azrael estão vendo naquele momento presente, né, todos os Aquele detalhes ali, cosmos, né? o cosmos dela exatamente, para que ficasse registrado ali. Então ela coloca a harpa em cima da estrela de 8 pontas, ali no centro da sala, faz tudo isso, né? E aí depois ela muda no holofote, ela parece um pouco mais velha, né, fisicamente. E aí ela conta, né? Ela craftou todo aquele caminho até ali para deixar essa história registrada, mas para que isso pudesse acontecer, para deixar a herança para os herdeiros dela, ela precisava apagar os rastros da história, dessa história da Teia, daquele mundo, né, Uhum. dos Daglan e tal. E aí ela mudou a montanha inteira, que antes era a Uhum. oitava corte, né? Ela transformou a montanha numa coisa horrenda. Os quartos viraram celas, né? Tudo foi tomado por pedra, engolido mesmo. Aí só restou mesmo as passagens subterrâneas com as celas dos prisioneiros e a câmara onde a harpa ficou, né? E aí, o mais engraçado aqui é que tem uma suspeita de que havia algo antigo e terrível ali embaixo da montanha, algo que precisava Uhum. ser apagado da presença com outras coisas horríveis, para que essa coisa que estava ali não fosse encontrada. A Silene não parece saber que coisa é essa necessariamente, então Mas ela é, vai atrás de cria monstros, outros né? horrores, né? Para poder É, sim. ficar.
Aí ela vai caçando sobrepor vários ele. monstros. Foi assim que boa parte dos monstros da prisão foi colocado ali. Fala que o Uhum. Cassian botou, né, em Acotar, mas eu falei, gente, será que o Cassian botou metade e a Silene a outra metade? Ou será que a prisão foi expandindo ao longo dos anos? Não sei. Ou será Quantas que. criaturas não É, tem naquela prisão? E pois deve é, ter né? sido Porque era um corrompido, né? palácio. Se a gente parar pra pensar, um palácio não tem pouco quarto, né? Uhum. Então vai saber quantos Exatamente. locais a gente tem ali. E o Então, quanto que foi basicamente, né? descendo, tornando subterrâneo. Mais Uhum. para baixo, mais celas, mais prisão. Exatamente. E o interessante é que alguns desses monstros que ela caçou, eles eram os pets dos Asteri, né? Que eles tinham criado e ela foi Uhum. colocando ali, né? Pra não deixar eles Sim. soltos no mundo mesmo. E assim ela apagou o sussurro daquela coisa aterrorizante que estava ali com outras coisas que eram amedrontadoras da mesma medida. Né? Nesse ponto, a Bryce já não sabia nem o que pensar. Assim, meu Deus, o que que eu tô vendo? A Silene, como ela já era da realeza, né, ela se casou com um filho de um grão-senhor, que ninguém mais ninguém era do que o herdeiro da corte noturna. Uhum. Detalhes, Detalhes, né? não? Esse cara virou o grão-senhor futuramente, né? E ela teve um Uhum. filho repleto de noite. Eu fiquei pensando, gente, o Rhysand com certeza deve ser descendente da Silene. Com essa, É, com essa dica aqui, bem antigo, mas sim. essa E dica aí, né? da Sarah. É, Uhum. e aí já dá uma abertura também para outra possível participação do Rissand na próxima história, com isso aqui. Uhum. Sim. E aí fala que ela, quando o filho dela atingiu a maioridade, que ele ia então, ela levou ele até a prisão, mostrou tudo, contou toda a história, toda a herança que ele tinha, né? Que ele também tinha a luz crepuscular, a luz estelar. E aí ela Uhum. contou todo o legado e só pediu para ele não contar para o pai, né? Entregou a chave de acesso até os tesouros nefastos mesmo, falando do Uhum. risco de usar, né? Lógico. E aí ele prometeu a ela que ele não ia contar e carregou para a linhagem dele. Contou para o filho, que contou para o neto e assim por diante. E até nesta pergunta, né, para o Azrael, o Rhysand sabe disso? E aí o Azrael falou que não. Em algum momento Uhum. isso tinha se perdido ali na história da família dele. Sim. Mas capaz do Rissand também conseguir usar os tesouros nefastos, né? Até o que tudo indica, se ele for herdeiro, É talvez ele possível. consiga, não é? Uhum. Então A vamos Sarah ela ver. vai deixando alguns ganchinhos, né, para a gente teorizar. Exatamente. Exatamente. O legal é isso, ela deixa abertura até para ela mesma na própria escrita, né? Sobre possibilidades que ela pode explorar. Então acho genial isso. Sim. Bom, aí no fim da vida dela já, a Silene continuou mentindo sobre muitas coisas, né? O marido dela faleceu, mas ela viveu muito, né? Ela se agarrou à vida com todas as forças, não queria morrer de jeito nenhum. E ela foi plantando mentiras que, na verdade, que ela chamou Vasolina de não quebra. verdades, né? E aí, depois que ela realmente estava bem velha, viu até os bisnetos, aí ela decidiu voltar à prisão e deixar a história contada ali. E a última fala dela é: Espero que a mãe me perdoe. A Bryce só encerra o capítulo falando: Bom, eu não perdoo. Uhum. E o capítulo acaba aí. Eu falei: difícil perdoar mesmo, né? Complicado. Este enorme Exatamente. foi o capítulo 21, meu povo. Bem Foi para grandinho, né? realmente encerrar o holograma com toda a Uhum, história que a gente poderia ter até ali. de Explodiu o fato. cérebro da gente. Agora vem o que a gente faz com toda essa informação, né? Que são a nossa continuação. No Uhum. capítulo 22, a gente muda de perspectiva. A gente lembra que nós paramos no momento em que tinham comido a mão do pobre do Room e quando eles estavam perto de acabar, entra quem? O Regulus, o Pollux e o Falcão lá na sala de interrogatório. Deus é Dá mais. uma tristeza, fala, perdeu a mão Nossa, por nada. imagina, né? Nossa, à toa que eu lá perdi minha mão. Uhum. Bom, aí o que que acontece, né? O Pollux, ele pega o atiçador de ferro que estava entre as pernas do Rune, ele tenta puxar, mas o pobre não tem força para nada, né? No estado que ele tá. Uhum. E aí ele só tira a mão decepada do Rune da algema, né? Que ainda estava meio dependurada ali. Eu fico, nossa, engasturada só de tentar imaginar isso. E aí eu acho engraçado que os caras são sádicos mesmo. Ele pega a mão do Rune e usa como se fosse um brinquedo ali com os Uhum. dedos, né? É Aí ele puxa uma totalmente. alavanca ainda, os caras caem no chão, um cai em cima do punho decepado, gente. Imagina. Quanta dor. Meu A Deus. Sarah fez para realmente ser visceral a cena deles do Ela Pollux. bem que avisou, né? Eu ficaria preocupada pelo Hunt e o Room, dito e Uhum. feito. De fato, sofreram muito. Em poucos Sim, dias ainda por cima, né?
que eles nem têm noção direito de quanto tempo passou. Bom, aí o Regulus, primeira coisa que ele faz, óbvio, é pedir informações da Bryce. Eles com certeza não falam nada. E aí o Bax acho que manda eles se fuderem, ou o Room. E aí o Falcão pega a mão do Room e ergue o dedo do meio ali, de zoeira. Eu falo, meu Deus, os níveis do sadismo. Né? Então, aí o Regulus diz assim pro Hunt, né, nossa, eu não tô feliz de ver você com esse halo de novo. Aí o Hunt, mesmo com dor, ele continua altos desafios com o Regulus ali, né? Ele fala, halo ou coroa preta? E aí ele afeta o Regulus, né? Que ele fica Uhum. assim, né? Você tá conversando com as sombras na fila da mãe, sibilando pro Hunt. E o Hunt, eu sou um Bra-Mortis, né? Lógico que eu tenho que conversar com as sombras. Gente, o nível que a mente da pessoa tem que estar, pra você ter saco e você tirar uma Uhum. piada, uma zoeira do nada, sentindo dor que só Deus sabe como que é, né? Bom, Existência desse cidadão é imensa. não é, meu Deus. Aí o Rick, bom, ele suportou anos, né, de tortura, então até que dá Uhum. para entender e Para ele dá conseguir para chegar a entender. esse ponto. Sim. Pois é. Bom, aí o Regulus ele se pergunta, né, até onde o Umbra-Mortis iria para proteger seus coleguinhas, né? E aí ele decide pedir um outro favor pro Hunt, uma tarefa que não tinha nada a ver com a Bryce. O Baxian grita para ele que não, né? Aí toma a chicoteada do Falcão para ficar quieto. E aí a proposta do Regulus é que o Hunt dê um pouco do relâmpago dele para um projetinho pessoal. E aí ele Hum, tem a escolha, ou dar o relâmpago ali mesmo por vontade própria, ou ele precisa escolher qual dos dois camaradas ao lado, sendo torturados junto com ele, vai morrer. E tem que escolher na hora, não tem opção. Né? O é Hunt não isso. queria dar o raio, mas enfim. E como ele não quer escolher, né? Obviamente ele não vai matar os amigos dele. Então ele tem que dar o relâmpago, né? O Regulus aproxima um cristalzinho de quartzo dele e quando puxa o relâmpago, o Hunt sente o efeito do relâmpago nele mesmo, né? Ele É, pensando assim, nossa, deve ter sido isso que meus inimigos que eu matei sentiram, né? Na hora que eu eletrizei eles. a corrente Eletrocutei. saindo dele, né? É, uma coisa doida. Mas, assim que acaba, o Regulus diz que o Carrasco pode escolher quem dos dois colegas ele vai matar, que dois já estava bom para convencer a Bryce ou para chantagear ela. Ou seja, né? É óbvio que ele ia fazer isso, a gente já sabe, porque é o Regulus, né? Uma coisa que ele fala, você tem que desconfiar 3 vezes. Uhum. Então, Sim. e- alguém vai morrer, né? Não tem como. Ele decidiu deixar para a escolha dos torturadores ali, quem que eles iam matar, se seria o Baxian ou se seria o Room. Tá na hora da Lídia correr com esse plano, né? Porque tudo pode ir Amém. por água abaixo a qualquer momento. Bom, então é isso, corta a cena para a Lídia ainda nesse mesmo capítulo, e ela entra nesse calabouço pouco depois, né? O Falcão e o Pollux estavam lá ainda. O Falcão ainda mostra a mão do Room para ela. Nossa, olha que legal, você perdeu a diversão. E a E Lídia os tendo que três manter a acordados, né? feição, né? O que que ela Uhum. sentiu, lembrou, vendo a mão do Room Uhum. ali, meu Deus. Aí, enfim, né, ela concentra total. Ela diz que ela tava. Ela parabeniza ele, né? Muito bem, quem ganhou o prêmio. E aí ele conta que ele Baxter mastigou a mão do Room, ela ficou imaginando a dor que o Room sentiu ali. E aí ela até bota a mão na barriga, assim, tipo, de, né, meio que sentindo todas as dores junto com ele ali, né? Eu acho que ela estava menstruada ainda, pode ter tido alguma coisa a ver com a cólica, né? O Pollux até fala pro Falcão que ela fez isso por causa que ela estava menstruada. Os dois rolando os olhos, ai, fêmeas. Aí a gente pensa que do outro lado, ai, machos, né? Porque É. haja paciência. Eles Enfim. são muito escrotos, né? Por favor. É o ápice da escrotidão desse livro. São esses Uhum, dois. Ninguém exatamente. Muito, fez. muito complicado. Uhum. Bom, aí ela faz o quê? Ela tira duas agulhas cheias de Primalux e aí ela mostra para eles e fala que eles não têm asa tem um tempo, né? Vocês já cortaram, então vamos fazer crescer de novo aqui para vocês poderem torturar de novo. Uma ótima desculpa, né? Inteligente na visão dos torturadores, mas a Uhum. intenção dela não era essa. Ela queria que eles estivessem com as asas ali em dia para que quando ela aplicasse o plano dela, eles pudessem voar. Eles iam precisar das asas, né? Então ela Uhum. pediu a bruxa para quem fez essas agulhas para ela ali, para focar a energia de cura nas asas deles, para não curar outras coisas, até porque senão ia levantar suspeitas ali. Nossa. Se Uhum. ela soubesse da mão do Rum, né, tadinha, ela teria trazido três, mas aí já era, ia levantar suspeitas de trazer de novo.
Bom, e aí era tecnicamente a vez dela de torturar eles, né? E aí o Falcão e o Pollux eles queriam assistir, mas ela manda eles se fuderem e ir embora. O Falcão, ele é subordinado dela, né? Os Ásteres favorecem a Lídia, não os outros. Uhum. Então, ele só acordou, riu e foi embora. O Pollux, por outro lado, chega até a Lídia, segura o pescoço dela e fala que vai fuder ela até a insolência sair dela. Eu fiquei assim, gente do céu. Lídia, É, saia dessa logo. Meu Deus. Eu não aguento mais de ver poucos capítulos da interação dele. Imagina ela por anos, tendo que lidar com essa bosta de homem. sofrimento, Meu né? Deus. Mas a Uhum. gente vai descobrir, né? Por que que ela aguenta tudo isso. A Lídia deve ter uma boa razão. Mais Bom, pra frente, mais pra mais pra frente. frente, cenas dos próximos capítulos. Bom, aí enfim, aí ele sai, ela espera ele sair um pouco, ela tenta falar com o Room lá na mente a mente para explicar o plano, mas o Room continua na mesma em relação a ela. Você está morta para mim, não quero saber de você. Ela tenta falar, mas enfim, não dá em nada. E aí a cena Uhum. dela corta para volta lá na Bryce, Nesta e Asriel. Acabamos de ouvir a historinha aqui, Contos de Fadas. E agora, o que que a gente vai fazer com isso? Eles estão lá discutindo, né? Aí o que eles ouviram, nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Ponderando possibilidades de decisões diferentes que os antepassados podiam ter tomado. A Nesta, bem gentil aqui, né? Eu senti uma mudança da Nesta bem drástica desde o livro dela até aqui, né? Do tempo que já se Uhum. passou. Tanto ela como pessoa, quanto a interação dela com Azriel, né? Fiquei muito curiosa para ver se eles viraram amigos próximos mesmo, né? A gente até já Uhum. viu aqui um pouco deles. Mas aqui, de novo, tem uma proximidade bacana, assim, que eu gostei de ver. O Azriel tendo uma Claro, ela amizade faz questão de feminina, mostrar, né? né? Sim, pois Uhum. é. Alguém com quem ele se abre, parece. Não tanto assim, né? Porque é o Azriel do mesmo jeito, mas, Mas o assim, máximo possível. diferente de outras pessoas, né? Porque ela já tem parceiro, então a gente sabe que não vai ter nada ali além de Uhum. uma amizade Amizade mesmo. mesmo. Uhum. Bom, aí nesta pergunta para a Bryce, com uma gentileza, assim, que a gente não esperaria dela inicialmente, sobre o que que a Bryce esperava encontrar ali. E ela disse que era a resposta, né, para matar os Asteri, que a Silene convenientemente não disse, pulou, e ela Uhum. achava que a luz da Terra era uma coisa boa, que ia dar alguma vantagem para ela em relação à batalha, mas não descobriu nada de muito útil. E aí o Azriel diz aí que eles precisam contar para o Rhys, né, que é tudo que eles descobriram, que até porque o Rhys é um dos Uhum. envolvidos ali na história. E ele pergunta para Bryce sobre o chifre, ao que a Nesta responde no lugar da Bryce, falando que a própria Bryce era o chifre. E pronto, aí começa uma animosidade entre eles ali já, porque parece que o Uhum. Asriel vai arrancar a carne das costas dela para levar o chifre pro Rhys. Né? E aí ela vira meio que automaticamente uma ameaça para o mundo deles, né? Porque aí Uhum. eles entendem por que que a Bryce é a única que pode estar ali, por que que ela falou que ninguém ia conseguir seguir ela, por que que ela era a Uhum. única que conseguiria chegar ali. A Nessa também começa a ficar cautelosa, né? E aí vira um risco ao mundo deles, né? Então a Bryce tenta assim, né, se rodear para longe, Vai se falando, olha, mas eu nem queria vir para esquivando. cá, não sou sua Uhum. inimiga. Mas aí a Nesta mostra que se fala com a Bryce assim, olha, se você abrir um portal, nada não garante que o Riggles não vai estar lá parado esperando, vai entrar aqui, né, no nosso mundo e Uhum. invadir, coisa que eles estão querendo fazer há muito tempo. Então, se eles eliminassem a Bryce, eles basicamente aboliam a chance de chegar gente esquisita ali para aterrorizá-los, né? O Sim. mundo de Midgard é que se lasque também, né? Eles não estavam pensando no outro universo, é no próprio universo que Ó. importa ali. Uhum. É, o que isso diz, né? Não sei o que que a gente faria, né? Uma boa reflexão para a gente pensar na posição de cada um, o que que nós faríamos, né? Então é um Uhum. debate bacana de se pensar. Bom, aí a Bryce vira pro Asriel, enquanto ela estava conversando com a Nestra, mas aí ela não vê ele, só vê sombras. A Nestra ficou conversando com ela para distrair, e as sombras do Asriel ele já tinha mandado para buscar reforços. Meu Deus, aí a Bryce grita, não faça isso! E aí ela solta um monte de luz, e aí a corrida dele é meio que interrompida, mas não é o suficiente para parar ele, ela precisava de mais poder. Aí ela, no instinto ali, meio na Ah, hora, essa começa a parte foi se muito boa. lembrar. Nossa, dá uns arrepios, né? Ela começa a lembrar do É. que a Silene falou, nessa mesma pedra, minha herança para você, parará. Aí ela ficou pensando, será que tem magia dentro da pedra, alguma coisa assim? Será que ela tá falando literalmente? E aí ela caiu de joelhos do nada, bateu a mão no topo da estrela de 8 pontas ali, e sentiu um negócio subindo, um poder que talvez ela Uhum. tivesse anterior à descida, né? Os féricos originais. O Asriel batendo as asinhas dele desesperadamente em direção à saída, e aí a Bryce simplesmente
guia o novo poder, né? Esse poder é uma bola de luz que saiu do chão ali, a Bryce guiou para dentro do peito dela. E quando ela fez isso, a sala se tornou quase como um organismo vivo, se mexendo aos comandos Uhum. dela. Como se fosse um lobo, né? Que eles dão a entender ali. Novamente a Imagina isso nas referência de bolo, né? telinhas. Eu fiquei imaginando isso nas telas. Eu falei, meu, como eu quero uma série disso! Nossa, com essa série daria uma série sensacional, tá? Eu acho que das da Maravilhosa. Sarah, as outras podiam ser animações e Crescent City podia ser série. Podia Acho que ser série. ia dar uma boa. Nossa, muito bom. E Bom, nessa hora a gente imagina realmente tudo se uhum, movendo, né? Formando garras sim, assim para exatamente. impedir, né, o Azriel de sair. Sim, é quando ele estava bem próximo, aí ela ordena a pedra, né? Como se a pedra chegasse perto da Bryce assim, o que é que eu faço, Milady? E ela, É, ele, aí a pedra só vai e bloqueia a saída. Aí o Azrael se prepara, né, pra lutar, ele se prepara e pega as armas dele. A Nessa também corre em direção a Bryce com a ataraxia na mão, mas aí mais rochas surgem do chão, né? E aí uhum, o Azrael grita pra ela: para de mexer tudo, as celas dos prisioneiros vão abrir tudo aqui, né? Com medo de soltar os integrantes da prisão, não podemos sim, esquecer de onde eles estão, né? E aí a Bryce parece que dá uma saída do corpo dela, assim, pelo que eu entendi, que ela começa a se comunicar com a montanha, né? Como se a montanha estivesse conversando com ela, falando que estava solitária, parece um coração pulsante, uma coisa viva, querendo ser libertada, né, do que as antepassadas transformaram aquele espaço. E aí a sim. Nesta ainda fica ameaçando de longe, olha, se você abrir essa cela, vai se lascar muito. E a Bryce só continua afirmando, eu não quero machucar você, não quero lutar com você, não sou sua inimiga. A Nesta fala, então, se você não é nossa inimiga, deixa a gente levar você pro Grão Senhor. Aí a Bryce dá vontade de rir, né? Porque com certeza eu vou deixar vocês me levarem de volta para ser trancafiada, para arrancarem o chifre das minhas costas. Arrancar minha É, é, pele. ela fala, você quer alguma coisa de mim, então tem que me pegar, né? Tá com X, vem pegar. Eu lembrei da cena da Branca de Neve, gente. Juro pra vocês que tem um filme que uma parte que a bruxa vê um esqueleto estendido em direção a um pote de água, assim, e ele morreu, né? Querendo pegar um copo de água. E ela tá com sede, vem pegar. Ou bebe um gole, um negócio assim. Eu A lembrei Bryce muito tá dessa desse cena. jeito, né? Desse jeito, ainda ousada. Só que aí, o que que acontece, né? O Asriel ataca ela e ela invoca tanta pedra do chão que aí o chão abre. Não tem nada embaixo, cai todo mundo num lugar que ninguém sabe o que que é. Aí corta pro capítulo 23. Caímos em algum local. Vejamos o que vem. Medo. Medo. Bom, aí o que acontece? O 23 já começa com a Lídia implementando as primeiras etapas do seu plano, que eu achei genial até agora já. Primeira coisa Uhum. que ela fez foi mandar uma mensagem codificada para o Declan, nos seus canais misteriosos, e, né, torcer para ele entender e estar no dia designado para começar a implementar. E aí, ela desce até a Senhora dos Místicos, ela, né, tem que esperar ali na entrada, a Senhora dos Místicos não gosta da invasão dela ali, e sai do local para ir reclamar com o Regulus, provavelmente. A Lydia espera a mulher sair e vai até a Irithus para pedir ajuda, né, para torturar ela. Pediu a Irithus para torturar a Lídia. Ela não entende nada, né, tipo assim, que é isso? Como assim Isso. torturar você? Aí ela conta do Hunt, né, que obviamente a rainha do Duende vai lembrar, né, porque ele era muito importante nos eventos históricos passados. Conta da Lei Rabada, ela ter defendido a parceira do Hunt e tal. Aí a gente tem aquele momento super saudoso dela. Ah, E nossa, aí, foi. né, aí a Iritus tentando entender por que que ela tava contando aquela história, né? Ela pergunta, tipo, tá, e onde você quer chegar com tudo isso? E aí a Lídia explica que precisa da ajuda dela para libertar os prisioneiros, a Iриtus é ainda meio desconfiada, né? E aí ela pergunta para a Lídia se era outro aquecimento, né? Outro teste. E aí ela revela para a rainha, né, que aquela bruxa que ela pediu para queimar era só para ver quem ela era, não o que que ela era capaz de fazer. Ela queria ver se podia confiar, se era uma pessoa honrada. Uhum. E de fato ela confirmou isso, né? E aí ela conta para a rainha, né, que com a ajuda dela ela ia criar uma distração e tentar salvar mais vidas além dos prisioneiros. A rainha ainda está meio desconfiada, né, mas a Lídia diz que só tem a palavra dela para oferecer em troca. E a Eurytus, né, muito esperta, pergunta, mas e as câmeras? Já pensou certinho como é que vai fazer? A Lídia confirma que sim. E aí ela ainda tem o poder do Regulus, né, no sangue dela para poder abrir a bolinha de cristal da Eurytus. Então, ela decide que usar a Iritus para as correntes dos prisioneiros não era mais o melhor dos planos, era o plano inicial,
mas ela pensou em algo Queimar, né, melhor ainda, né? as algemas, né, Uhum. dos três. Exatamente, né, para fazer uma coisa maior. Aí a Iritus pergunta sobre a tatuagem de escrava que ela tem no pescoço. E aí, né, que isso tinha a ver com ela? A Lídia tá pedindo para Iritus queimar a pele dela. Aí a Lídia diz que ela barganhou com a Hilde para fazer um favor para ela em troca da liberdade quando chegasse a hora. E aí a queimadura ia ajudar a tornar a história mais acreditável. Aí, quando a Iриtus decide topar, né, ela manda trazer a bruxa, ela vai trazer a algemada, né, ninguém questiona a Lídia, porque ela, né, é muito leal, Uhum. e aí ela pede para a bruxa remover a tatuagem. Aí Hilde fica assim, né, desconfiando. Os seus mestres sabem disso aqui? Aí a Lídia tem aquele tipo de frase, tudo que eu faço pelos meus mestres é bom para eles, mesmo que eles não percebam isso. Eu achei é muito bom. Ai, meu Deus. Bom, Exatamente. aí a Ou seja, é Hilde, tão né? fiel que tudo que ela faz é bom para eles. Ponto final. Exatamente. A Hilde só está preocupada com a própria liberdade, então o que ela decide é, ok, vou esperar aqui, né? Vou fazer o que ela pede para eu ser livre, para eu me libertar. Aí, a Lídia abre as algemas da bruxa, e aí, eu não sei como que ela percebeu aqui que a Lídia era, na verdade, uma traidora, né? E a bruxa já ia gritar traidora na cara dela, né? Mas a Lídia é tão rápida que já tá com a arma aqui na cabeça da bruxa. Ó, quieta, calma lá, né? Não, não é tão fácil assim, né? Não é eu abrir sua algema que você já vai se revoltar contra mim, não. E aí, né, óbvio, ela percebeu que a Lídia não era quem ela achava que era. A Lídia pressiona a arma mais e manda libertar a rainha dos duendes ou que ela ia morrer. Ela jura que não ia matar a bruxa, usando uma coisa muito interessante, né? O juramento de sangue. Vamos falar disso no Uhum. final aqui do nosso resumo. E ela derrete a tinta tatuada na rainha. E aí, gente, Uhum. como a Lídia tinha jurado que não ia matar a bruxa olha com desdém, né? Tá, me soltou, tá, e agora? Aí a Lídia só vira pra Iritus, sua vez. Num instante, a bruxa foi torrada, não deu tempo nem de gritar, de tão rápido que o fogo consumiu ela. Nossa, muito bom, muito Meteu bom. fogo nela. É isso aí, virou tostada. Bom, aí a Lídia depois estende o braço para a rainha, né? Explica o que que ela tinha que fazer para parecer um acidente, para criar distração, e fala para Iриtus fugir. Explica a disposição do local, o que que ela tem que fazer, para onde que ela vai, quando que atacar, Ela se esconde, né? né? Ela queria parecer que ela não estava envolvida na fuga da rainha, né? Que ela só foi uma Sim. vítima, assim como o pessoal que tá lá embaixo. E é isso. Aí o finalzinho do 23 é um momento ali da Bryce e do Ezreal da Nessa de novo, que já emenda com o 24, continua ali. Uhum. E aí o que Tá acontece? ficando bom. Todo mundo tossindo, se recuperando da queda para o buraco do além, que a Bryce abriu. A Bryce tenta processar o ambiente que elas estão ali. E aí, assim, e processando também a sensação de ter a estrela nova da Silene, né? Que é diferente do raio do Hunt preenchendo o corpo dela. É uma coisa totalmente nova. E aí ela olha em volta e ela vê que tem um sarcófago de quartzo, tipo, preservando um corpo ali, uma fêmea de cabelos escuros. E aí que ela entende, talvez, o que a Silene não percebeu que a Terra queria dizer, que havia literalmente um mal adormecido ali embaixo, né? Uhum. Então, a Silene talvez achou que era só uma metáfora, mas não. Aquilo ali já tinha sido um palácio dos Asteri, né? E essa fêmea que dormia ali, a gente entrando agora no capítulo 24 já, aparentava ser humanoide pelos detalhes do corpo. Só que os cabelos eram escuros demais, né? Aquele preto com vida, né? Um negócio Uhum. esquisito. E os, Foi os difícil até de lábios. imaginar, né? É. Branca e um cabelo Uhum. sem brilho, Tipo mas uma muito Branca de escuro. Neve dark, né? Vamos dizer assim. É. Porque, né, Uhum. cabelão Lábios preto, muito lábios vermelhos, muito né? vermelhos, né? Que a Danica carinhosamente apelidou de vermelho boquete. A Bryce lembrou disso na hora. Sensacional. E a única entrada para aquela câmera, ela era pelo teto, não tinha como entrar. O Azrael até pergunta, né, o que que você fez, né? Ele segurando a Aster numa mão e a faca reveladora da verdade em outra. E aí, como se em resposta para ele, a fêmea do caixão abre os olhos brilhantes, um azul assim, brilho em Uhum. excesso, a gente já fica desconfiado do que ela é. E aí ela fala pra Bryce, escravizada, me solte. Aí a Nesta olha pra Bryce e fala, você perdeu o juízo? E a Bryce fala, eu não queria abrir a cela.
E a Osriel fala, não, mas isso aqui não é uma cela, e a gente nem sabia que isso estava aqui. E ele pergunta desconfiado para Bryce, você sabia que isso estava aqui embaixo? Aí ela nega, né? Como que eu ia saber? Tipo assim, né? Nem sabia que onde que eu estava indo, como é que eu ia saber que isso estava aqui o tempo todo? Bom, aí a fêmea, ignorando a discussão deles, pergunta quanto tempo que ela tá dormindo, manda a Bryce soltar ela de novo, a Bryce manda se lascar, Escravizada. Minha né? E escravizada, me solta. exatamente. Aí a fêmea diz que não esperava modos de uma vira-lata, né? E a Bryce pergunta: Você é o quê? E aí ela diz: Eu sou sua deusa, sua mestra, não me reconhece? A fêmea Uhum, desvia os olhos para Azriel assim, e ela fala com ele: Ô soldado de infantaria, me tira daqui e aprende essa escravizada sem educação aqui. Eu fiquei desconfiada, né? Soldado de infantaria, como assim? Ela reconhecendo ele pelas asas, provavelmente. Aí sim. ela manda o Asriel se ajoelhar né, até ela e pagar o tributo, que provavelmente é a descida, né, que eles já pagavam na época que os Dagan Uhum, eles vagavam ali no mundo de Prythian. E aí ele não faz nada, né? Ela queria recuperar as forças com o Asriel pagando o tributo, mas como ninguém faz nada, ela olha com raiva para Bryce e para Nesta, porque ela sente coisas diferentes ali. Ela pergunta se a Teia tinha colocado o chifre nas costas da Bryce, né? Que ela sentiu a presença do objeto. E uhum. nesta, como ela tem acesso, né, ela percebeu, você tem acesso aos tesouros, né? Foi a Teia que deu isso para vocês e tal. Aí a Nesta diz, não sei o que você está falando. E a fêmea diz que sente o cheiro dos objetos nela, né? E ela diz assim, você acha mesmo que uma ferreira não reconheceria a sua própria criação? Aí todo mundo fica de queixo Olha só, caído. Quem criou os tesouros nefastos? né? Zastere, né? Só pode ser uma. Que beleza. Então pronto, tínhamos uma astéria o tempo todo em Prythia, mal sabíamos nós. Uhum. Deus é mais. Nesse capítulo aí, corta um pedaço da cena para o grupo de amigos finalmente saindo do covil da Rainha Víbora. Aventureiros. Os aventureiros, né? Então tinha um sedã preto já parado ali na frente do beco. A rainha, na cena, ela simplesmente manda o Ethan tirar o punho do pescoço da Secret, e isso simplesmente faz acabar de rasgar o que faltava da carne, cabecinhas rolando, né? O Ethan lá, sem voz, sem desnorteado total. Eles precisavam seguir, né? Afinal de contas, não tinha mais o que fazer, já era. Mesmo que tivesse sido um acidente. Então, eles entram correndo no carro, né? Vambora. E aí o Flynn entra e assume o volante. Quando ele dá a partida no carro, ele até pergunta pro Ita se ele tá bem, né? Ele não responde, fica quieto. O Declan avisa que o Mark mandou mensagem, falou que estava cuidando da segurança da família deles. E aí aparecem três pontinhos de luz na janela do carro, né? Assustando eles. Aí as duendes, né? O povo, Oh, nossa, esquecemos das benditas que tinham ficado, elas não tinham presenciado a luta, né? eu Aí achei a eu, Sarah o muito, máximo nesse senso de humor dela. muito bom. Aí o Flynn só abre a janelinha, elas entram para dentro do carro, né? E elas falam, vai, vai, anda. Aí eles aceleram todo o vapor. E aí o Declan pergunta, né, o que que aconteceu? E ela, nós queimamos. Só isso. Aí queimaram o quê? Todo mundo vira para trás, eu fico imaginando só o foguinho saindo do mercado da carne. Vai saber o Achei que que elas queimaram, né? Que a rainha víbora ia, de fato, correr atrás dela para matar elas. A doente só responde, ela vai ter que pegar a gente primeiro, que nem a Bryce, né? Mesmo Aham. estilo, me quer, venha me pegar. Bom, aí o Ethan só solta uma frase aleatória assim, né? Eu caí no jogo dela. Não me diga, eu pensei. E aí ninguém responde, né? O silêncio fica ali. O Tarion decidiu por perguntar como assim, né? Pra não ficar no vácuo, pobre. Mas o Ethan só balança a cabeça assim e aí não fala mais nada. E o povo desata a dirigir, né? Pega as vias principais para sair da cidade e pegar o barco lá na costa. E o capítulo volta, por fim, para Bryce. E aí, quando ela percebe que é uma Astérie, e não é qualquer Astérie, mas a antiga senhora da Teia, né? De quem a Teia era escravizada, que ela já tinha Uhum. visto lá no holofote da Silene. E aí, essa fêmea diz pro Azriel: Você não devia apontar armas para sua criadora. Aí eu já fiquei assim, gente, os Illyrianos foram criados pelos Meu Astérie, não sabia Deus, disso, meu só Deus. falta. Ah, Preciso de mais detalhes. E ela reconhece a espada, né? Ela pergunta se o Fion, o rei Fion, né, o grão-rei, tinha mandado o Azriel e diz que ele estava carregando a adaga do Enálios. Quem leu Curte Aos achei o Prateadas sabe máximo. quem é esse Enálios. A gente fica assim, meu Meu Deus, Deus, né? é essa a O reação. Enálios eu acho que ele era iliriano mesmo, só que ele era amigo do Fion, amigo próximo do rei, né?
que o Fion Uhum. sempre carregava a adaga do Fion, então o revelador da verdade era do Fion, eu nem sabia, eu não sei se eu perdi algum detalhe para trás, mas eu só me caiu a ficha aqui. E aí ela não sabia, né, se o Azrael estava ali como assassino ou como emissário. O Azrael pareceu que ficou meio afetado com aquilo, né? Aí a Nessa decide entrar ali no jogo e fala que sim, o Fion mandou a gente para acabar com você mesmo, durante seu sono. E mas que bom que você tá acordada, que a gente vai ter o prazer de te matar vendo tudo que a gente vai fazer. Aí a Fêmea diz que eles teriam que abrir a tampa para pegar ela, né? E aí a Bryce entra no jogo também e fala: Bom, o Fion mandou eles, mas a Teia mandou eu. E aí, Uhum. né? Meu Deus. Aí a bicha, ela fala, né? A Astrid fala que ela vai matar a Bryce e depois pegar a Teia. E a Bryce fica provocando ela, falando: que pena, né? Porque a Teia já tá morta há 15 mil anos, os seus amiguinhos queridinhos também Ela são todos entrega mortos. tudo. É. Você só é um mito esquecido. Aí a criatura fica meio sem reação, né? Mas ainda assim, ela diz, né? A Teia ficou super simpática aquele dia, falando que eu tava cansada, que eu devia entrar no caixão pra me recuperar. E ela me selou lá dentro, a fila da puta, pra ficar morrendo de fome por eras, enquanto ela dançava lá na sua corte, em cima do meu túmulo. Meu Deus. Aí, né, enquanto a bicha tava falando, a Bryce pede a Aster pro Azriel, né? Dá a espada aqui, né? Porque se eu matei um ceifador com a Aster, quem sabe eu consigo matar esse trem aqui também. A Azriel nega, né? Não vou te dar coisa nenhuma. E aí a Bryce fica se questionando enquanto isso, né? Gente, por que que a Teia não matou esse trem de uma vez? Por que que deixou esse negócio aqui? Por que que não avisou para as filhas, né? Tanta imprudência assim, deixar um Astério vivo. Mas, já que ela tinha a oportunidade, ela pensou: bom, vou aproveitar para investigar, né? Quem sabe essa fêmea tem informações que a Silene não me passou. E aí ela fala para a fêmea responder perguntas, que ela tinha perguntas para ela, senão ela ia deixar ela ali dentro do caixão apodrecendo. E aí a fêmea diz que solta um negócio bem aleatório, assim, a estrela de Bryce ia se expandir até que ia devorar aquele mundo inteiro. Que o mundo não ia Né? acabar sozinho, mas por conta disso eu fiquei, gente, que coisa Todo curiosa, poder, né? né? Uhum. Né? E aí ela fala assim, olha, eu vou até responder suas perguntas, mas primeiro você tem que me soltar. O Ezreal fala, não ouse. Mas a Bryce estava sem tempo, o Hunt estava sofrendo, ela precisava fazer alguma coisa, e mesmo que o Ezreal quisesse impedir, ela usa o poder das pedras, ela se mexendo que ela recuperou, e ela fala, então levante-se. Aí eles ouvem só o clique do caixão. E para aí. Fim E do só capítulo vinte e isso. quatro. Simples assim. Nós que E, lutemos agora. e o quanto que é interessante, agora que eu sei Uhum, que fechou, Amanda, é que o poder mesmo da Teia que se dividiu e foi para a Silene deixou ali provavelmente, né? uhum, E é o que a Bryce conseguiu recuperar, né? Esse poder estrelado tão imenso, o quanto que dá acesso a ela como realmente a descendente real das uhum. desgraçadas tudo, da Helena, da Silene, da Teia, porque ela Pois é. move tudo, ela, né? Se a Teia trancou, a Bryce abriu o Uhum, caixão, tudo responde à magia que está no sangue dela, que está nela. Ela já exato. é o dono da porra toda, Parece que ela né? só estava fragmentada de fato, né? E agora parece que tem mais uma parte. Então parece que ela tá preenchida como se o Hunt tivesse carregado ela, né? Como bateria mesmo. Uma coisa bem, Exatamente. bem curiosa. Aí agora sobre as nossas considerações e Impressões. teorias. Primeira coisa que eu achei divertido foi a Silene fala assim na narração dela que ela caçou um monstro cheio de sangue, raiva e pesadelos, que era um pet dos Asteri. Eu vi esses dias Uhum, uma teoria analisando os trechos que a Amren fala de quando ela caiu naquele mundo e uhum. quando que ela entrou na prisão. Eu suspeito de que foi a Silene que botou a Amren na prisão, dentro disso. Porque o jeito de descrever um monstro cheio de sangue, raiva e pesadelos, que era um pet dos Asteri, a Amren podia muito bem ser uma Uhum. criação deles também, né? Vai saber. Talvez de outro local, não sei, né? Ou Porque também, ela lembra dos Dagan, né? Então eu acho que ela uhum, estava naquele mundo já antes disso. uhum. Antes Os Dagan do governo dele. podem ter, né, de alguma forma, trombado com a Rin e Uhum, ter, como eles são poderosos, de alguma forma ter barganhado ou enfim, uhum, subjugou mesmo a pobre Amrin. É uhum. possível,
É possível que Sim. ela seja esse monstro. Uhum. Ou ela é Interessante. um pet dos Astri, tem gente que considera até que ela é um Asteri, mas aí eu já não tenho fatos para analisar. Mas ela poderia muito bem ser um dos bichos deles, né? Porque ela não tinha sentimentos, né? Como ela narra como ela era antes, mesmo sendo um Uhum. bicho de fogo e tudo mais, que Sim. ela não era um bicho normal, ela não diferenciava inimigo de amigo, né? O Riz mesmo fala isso, né? Que ele preferiria que ele fosse o primeiro que ela matasse no caminho dela, se ele conseguisse libertar ela do poder que deixava ela daquela forma. Então é uma boa possibilidade, né? Que ela era parte do exército, foi É, trazida por eles até ali, não sei. Talvez os Asteri abriram a fenda e ela entrou de propósito. Porque como nós que essas temos fendas uma, abriram antigamente que a gente não sabe ainda de acotar, né? Como é que essas criaturas caíram ali? Quem que botou? mais ou menos, porque assim, eu não sei se a Sara vai lembrar disso, a nossa Sara. E talvez essa seja uma coisa que você não saiba, Amanda, mas Hum, fica o convite, depois eu mando para você ler. Tem uma legal. entrevista que a Sara deu e ela revela que a Miriam é um anjo do Velho Testamento. Um anjo do Senhor Oh. Jesus, Deus. Só que qual que é a minha desconfiança? Será que a Sara vai levar isso a sério? Está registrado numa entrevista que ela deu, Uhum, né? E saiu, essa entrevista saiu em uma edição de Gelo e Estrelas, lá na hum, gringa. Algumas uhum, pessoas têm, inclusive. uhum. Que foi aí que a gente conseguiu essa entrevista, traduziu, tá no portal, já faz uns 4 anos que está lá. Ah, legal. Só que às vezes a Sara não mantém, porque até o momento atual ninguém sabe quem é a Maureen. Se ela Sim. vai lembrar que respondeu essa pergunta para uma Uhum, entrevistadora há milhões de anos atrás, uhum. porque aí ela está colocando o cristianismo no meio. Assim, tem Porque, várias referências bíblicas, né? né? Se a gente for parar para pensar, não só em acotar, Exatamente. né? Nos outros livros também. Às vezes ela realmente acha que assim, a Maureen é esse anjo, era um anjo de um senhor, de um deus raivoso, e ela estava cansada daquilo. Quando ela Uhum, teve oportunidade, ela fugiu, sim, né? Mas pois o é. poder dela é tamanho que ela pode, que os Asteri podem ter encontrado a Maureen. Ela pode ter Uhum, lutado e foi presa. Fica aí essa sim. dúvida, né? Fica pra gente descobrir, né? Porque também tem que lembrar que passaram-se 15 mil anos até a Amand sair dali, né? Fucking mil anos, né? Muito tempo. Então ela também pode ter perdido detalhes ali da própria história, esquecido de fato. Mas, enfim, vejamos o que que se desenvolve nesse O que a sentido. Sarah ainda vai dar pra gente sobre ela, né? Uhum. Duas coisas de tradução interessantes que eu vi aqui, que foi assim, tem uma parte que o Regalos entra lá no calabouço para falar com o povo, né? E aí alguém xinga ele, acho que foi o Ron, e ele fala, olha a boca. Em inglês é só uma palavra que tem, language. Ele só fala isso, language. Ah, Tipo, uhum. olhem os modos, né? Olha como fala, né? Mas aí eles pegaram do português uma expressão bacana, né? Que a gente usa, olha a boca, né? Eu Não é para confesso que olhar para a quando eu boca li, literalmente, né? Em inglês não vai estar é, escrito literalmente, é uma expressão idiomática que não pode ser uhum. traduzida ao pé da letra aqui, tem que pegar o correspondente da nossa língua, né? Quando eu li, eu pensei nisso. Eu até Uhum, olhei e falei, isso aqui é uma expressão que. Será que era isso mesmo? Que bom que você trouxe, Amanda. uhum, Porque eu também pensei, ué, será que é isso? Será que foi uhum. só uma adaptação? Mas seria realmente o Aqui foi nosso. uma tradução inteligente, né? Porque justamente não dá para Uhum, traduzir literal language para botar línguas, né? uhum, Não ia fazer o sim. menor sentido ali pra gente dentro do contexto. Aí Mas o olha a depois, boca é igual o adulto uhum, falando para a criança: olha essa língua, olha a boca, desse jeito. exatamente, Ficou exatamente. bem, uma referência bem legal. Deu Aí bom. depois a gente tem uma parte aqui que mostra claramente que a pessoa que traduziu não conhece os outros livros, porque fala a frase assim: se rebelar ao lado de Atalar e seu arcanjo. Acho que foi a Lídia contando para Íritu sobre a queda. E botou no Uhum, masculino, seu arcanjo, mas porque é neutro no inglês, né? Aí no inglês uhum. provavelmente vai estar The Archangel, que não dá para saber se é homem ou se é mulher. Você precisa da história para compreender que era a Shahar que está falando aqui, né? Que era a líder da Seria rebelião. a arcanja, no caso, né? Pois é. Então fica Uhum, estranho. Como assim o Hunt ser o arcanjo? Não tem um homem uhum. liderando a ele.
era um anjo normal, ele não é arcanjo. Sim. Então é Uhum. diferente, né? Então, um detalhe aí, mas que pode trazer uma confusão, porque falta o contexto dos livros Sim. anteriores, Então, total verdade. Uhum. não é? Aí outra parte interessante que é a da Lídia, né, que a gente falou lá que ela precisa meio que fazer o juramento de sangue para a bruxa de que ela não vai matar ela. Uhum. E isso vem de qual universo que a gente conhece, né? Da Sarah, vem de Trono de Vidro. Não vou falar em detalhes para quem não leu a obra Uhum. ainda, mas isso existe lá e é uma coisa marcante sobre os feéricos desse outro mundo. E aí eu O comecei a juramento do perguntar sangue. como é que a Lídia sabe disso? Comecei a Uhum. desconfiar do passado dela aqui, né? Porque ela é um férico metamorfo, querendo ou não. Não é só uma Uhum. metamorfa, quer Sim. dizer, nesse mundo. Tratada como férica. Mas ela é uma metamorfa. Então, talvez tenha alguma Uhum. herança aí na casa dela, na família dela, que pode ter Algo. sido um desses povos que os Asteri trouxeram lá de outros mundos. Isso só fica mais assim, evidente de que eles passaram em Trono de Vidro em algum momento. Agora, quando? Não Quando. sabemos. Mas é E eram esses interessante mais uma caminhantes de. picadinha que ela deixa, né? A bonita da É, Sara. exatamente, já tem mais uma pista aí pra gente identificar. Eu tô até querendo reler Trono de Vidro pra ver se eu pego mais alguma pista agora, combinando com a leitura de Crescent City. Mas Sim. vamos ver. Sempre Outra acha. coisa, sim, outra coisa que eu achei interessante é quando o Asriel segura a Aster e a adaga, a Bryce fala, ele deve ter sangue estrelado ou alguma coisa Uhum. do tipo. Ou a adaga que Uhum. ele segura faz isso. Porque realmente, como é que a gente tem que se perguntar da onde que veio essa adaga para Asriel segurar ela? Como é que ele veio a ter isso? Será que o Uhum. grão-senhor do pai do Riz lá que ele serviu antes? Será que deu isso para ele de presente? É porque Da você vê onde que, que veio? Porque a gente pô, não sabe, né, onde que ela estava na história de Prythian para chegar até o Asriel. Quem que usou antes dele, né? sim, isso inclusive fica bem interessante quando ela fala que tipo, a faca, né, ou a adaga de Enálios. Pois Porque eu tô é. tentando, Imagino que isso inclusive, significa para Asriel, né? Porque o Enálios era o grande guerreiro dos Ilirianos, se a gente for parar para é pensar, o que isso que eu defendeu a tava tentando. montanha lá em cima, os amigos dele, morreu lá defendendo Exatamente. no ritual, ou na guerra, Era não o foi no ritual, grande, não, foi né? na guerra, né? Eles criaram o rito dos Ilirianos lá em homenagem a ele, para lembrar A desse ele. evento histórico. Mas aí você fica, será que o Asriel é, Hum, é descendente do Enálios? Será que né? tem Começa que, a tá vendo? Já dar. começa a abrir o universo de perspectivas para o próximo livro ser do Asriel de Akotar. A gente começa a pensar que é A gente possível mesmo. desconfia, porque tem muitos Uhum. sinais aqui de que vai ter o foco no Asriel. Primeiro porque é ele que estava lá embaixo e não o Cassian, né? Podia ser o Cassian Uhum. nesta. Então, mas era o Sim, Azriel participando de Crescent City, então ele vai ter uma relevância. Possivelmente, eu imagino que a Sarah deve ter colocado ele aí, porque ele precisava também descobrir as coisas que a Bryce vai é descobrir, isso que eu, é isso que eu também parei para pensar. né? São coisas que tá, exatamente, que tá fazendo sentido, né? A Sarah entregar algo que seja do mundo dele, Uhum. né? Que seja Exato. Algo que vai de conduzir para o próximo significância. conflito, né? Porque tem aí o Rhysand sendo descendente da Silene, muito possivelmente. Uhum. Então pode ter uma participação no próximo conflito. Tem a montanha Ramiel, que a gente viu na história da Silene, né? Que a Teia lá em cima criou a Aster, criou a adaga lá em cima da montanha do de Ramiel Uhum. com o caldeirão. Então pode ter alguma investigação nessa montanha. A Sarah ter ido para as montanhas recentemente, como o Suriel nos contou no último episódio, também nos dá uma suspeita, né? É. E o último ponto de suspeita ainda é o fato dos ilirianos serem aparentemente a infantaria dos Asteri, né? Parece que eles que Uhum. criaram esse exército Sim, de monstros, pessoas aladas, né, com asa de morcego para defender eles. Não sabemos muitos detalhes como é que era isso, né? Como é que foi. mas Mas dá muita curioso. para a gente pensar, Amanda, muita. Tá. Dá. Dá para Sereia altas ideias aqui, desgraçada. né? O que que vai Trouxe acontecer muita coisa. com ele? Muito Uhum. legal. Mas se o Asriel tiver sangue estrelado, eu vou ficar assim, maravilhada. Eu falei, gente do céu, como assim? Onde que isso entra na história? Mas genial.
E deixa eu ver o que mais que eu pensei. Ah, uma coisa que eu fiquei me perguntando sobre a fêmea do caixão. Se ela tá ali há mais de 15 mil anos, como é que eles conseguiram se comunicar com ela na língua deles? Eu fiquei pensando que ela devia ter que estar falando a antiga língua dos feéricos, não é? Uhum. Mas se tava todo mundo entendendo ela tava falando a língua normal ali. Eu acho que a Sarah não prestou É, atenção nisso para não dar BO desnecessária na hora de conduzir a história, né? porque Mas eu seria acho que a ter. Bryce poderia ser a única capaz de se É, comunicar com ela, se a gente fosse pensar nessa questão do idioma ali. eu acho que isso realmente a Sarah deixou passar. Imagino É. eu que sim, porque assim, né? Como que ela sabe falar a língua de agora, se do que, Uhum. né, 15 mil anos atrás era outra língua que se falava? Né? Então, são Dá um. evoluções, né? Os féricos lá de Midgard no começo falavam a mesma língua, mas aí é que nem no nosso mundo, né? O português, o espanhol, o italiano, tudo descende da mesma raiz, mas em Uhum. ambientes diferentes as línguas se desenvolvem diferente e evoluem de forma diferente. Então, eu imagino que Sim, nesses mundos aconteceu a mesma coisa. Por isso que a Bryce não entendia eles no começo e nem vice-versa, né? Porque são realmente línguas diferentes já, esse ponto da história dos mundos. Por é. isso que eu E fiquei assim, era para esse como ser que. aqui estar falando a antiga língua, não a de agora. Não, de agora, como que Nesta e Asriel deram conta disso? Eles não tomaram a pílula do Olingo para inversão? A não ser que a gente não saiba, né? Mas pode ser. A gente pode Vai que o imaginar que Rissand já deu de. aconteceu, Mas como é que eles iam saber também a língua da Bryce, né? Não tinha como fazer a pílula invertida. mas Não, se bem que é, tem, né? Porque a língua antiga dos féricos dava para eles fazerem sim. Que só que a existe, né? partir do O Rhys e a Amber falam essa língua, então sim, tecnicamente tem falantes ainda que poderiam ajudar com isso. mas ficou estranho, realmente. Mas. Tudo que ela É. fala, todos os três entendem, sendo que deveria ser só a Bryce, né? Uhum. Curioso. De Curioso. curiosidades mesmo, era isso que eu tinha agora, né? A presença do Asriel foi o que mais me deixou curiosa, porque sempre ele tá nas cenas, né, envolvido ali de alguma Uhum. maneira. A gente começa a ver um pouquinho mais os poderes dele, o que que ele é capaz, né, de fazer com as sombras, ele se molda dentro delas, né? Então, imagino Sim. eu que temos aí uma grande porta de entrada para explorá-lo. Não Ai, só ele, né? A Nesta também. se ele for o próximo protagonista, vamos gostar muito. Com certeza. Eu, a esse ponto, qualquer um que for protagonista, eu vou ficar feliz, porque a gente está esperando muito tempo já. Mas, é claro, se Cara, for o Ezreal, né, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem muita curiosidade de a gente saber, está apostando muito que vai ser o Asriel, né? seguramente. Uhum. Pois é. Ai, Então, Clara. das análises e impressões desses capítulos são isso. Tu teve alguma, Van, que você passou assim, achei interessante isso aqui, quero comentar? Na realidade, eu fiquei, no final, duas coisinhas muito rápido. Eu fiquei com muita dó do Tarion, né? Que na hora que ele se vê livre ali dos aposentos, de todo o domínio da Rainha Víbora, ele sai, ele sabe que tem que entrar no carro, mas a água, né? Do Uhum. rio, do É Isthmus, isso. né? Uhum. Chama por ele, e porque há quanto tempo que ele não consegue voltar a ser o Tritão, né? E ali eu Uhum. fiquei com uma dó muito grande. Falei, O porque Taron, ele é realmente, uma vítima do sistema, né? Se a gente for parar para pensar nessas teorias da totalmente, conspiração. Porque uma coisa que eu me totalmente. sinto muito apaixonada pelos livros da Sarah é essa crítica social que ela faz meio Hum, de forma sutil nos universos de fantasia dela, né? Sobre você não aceitar um sistema de governo exatamente do jeito que é, e você ir contra sim. coisas que você não acredita, que tá tudo bem, né? Fazendo da sua forma. E os Asteri você vê que eu acho que é o sistema de governo mais cabuloso que ela construiu até agora. Mais do que o Uhum, sistema do próprio Trono de Vidro, que também é bem complexo, né? Dá muito o que pensar. Mas é bizarro o controle da mente mesmo que eles fazem e sim, da informação, que é uma coisa que acontece no nosso mundo de hoje, né? Parando para analisar os detalhes da nossa realidade. Eu acho sim. genial, assim, porque o fato deles fazerem tudo e criarem esse até ritual religioso, né, em volta disso. Uhum, Eu assisti sim, a segunda parte do filme Duna recentemente, aí eu me lembrei de Crescent City quando estava vendo. Porque tem essa coisa do fanaticismo religioso, da profecia, que não sei o quê, sim. e como que Uhum, quem está no poder às vezes nem acredita nisso, mas pode se valer de uma profecia ou criar.
um ritual, né, como eles fizeram com a descida ali, para controlar as pessoas, né? Pra elas Sim, pensarem que elas estão na melhor das realidades possíveis e, na verdade, sim. não estão nem um pouco, né? Mas E elas como você simplesmente vai param de perpetuando e aceitam isso? tudo, né? Nada Exatamente, elas muda. param de questionar e aí Uhum, vai passando, vai passando as gerações, todo mundo vai fazendo, né? Já dizia pois é, Freud, é a dia das massas. Exato. exatamente. E o Tyrion, A nesse meio gente vê da isso. história, né? O Tyrion e o Ethan, eu acho que o povo não gosta muito deles também por conta disso, né? Porque a gente fica incomodado com as atitudes, vamos dizer Uhum, assim, impulsivas deles, mas eles também são pessoas que não sabem para onde que vão dentro desse sistema que uhum. está tudo sendo controlado. O que que é menos pior para fazer, né? Exatamente. E a outra Então, observação é essa, o quanto que o Ethan realmente foi controlado. E como que a Sarah ficou reforçando, né, em que todos sabiam que ele não tinha culpa, todo mundo viu que ele não queria, todo mundo papapá, mas ele foi controlado para matar a Sigurd. sim. Era o jeito, né? Ele estava ali realmente era esse o resultado final Uhum. que era Sim, eu tô esperado. tentando ler agora com um olhar mais aberto em relação a ele, o Tyrion, para assim, ver a perspectiva analítica da construção do personagem. Porque uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, a Sarah constrói os personagens dela de uma forma interessante, seja para você amar, seja para você odiar, né? O Uhum. Tamlin, por exemplo, é um que a gente não consegue deixar de odiar ele em algum Sim, nível, por mais que muitas pessoas queiram a redenção, gostariam de ver isso. Mas ainda assim, você vai sentir esse ódio toda vez que você relê a parte que ele aparece fazendo as coisas que ele fez. Aqui em sim, Crescent City, eu acho que tem essa pegada também, de construir um personagem que é meio blé, vamos dizer assim, porque na vida real existem pessoas que são blé também, São Blair. né? Então, eu acho que é condizente a gente ter personagens assim, mas também a gente pode parar para analisar como que eles chegaram a esse ponto, né? O que que faz a construção deles levar eles terem essa personalidade. Sim, Então, e o tô Ethan, me deixando de fato aberta, construção, né? Eu também tenho um pouco de preguiça das cenas que eles aparecem, confesso, mas estou tentando deixar a mente mais aberta para essa análise mais holística do personagem mesmo. e da minha parte eram essas observações que eu queria fazer, Lu. Beleza. Então, Então, temos seguimos, aí né, na quatro, nossa empreitada no próximo episódio para o vinte e foram cinco até quatro o vinte e grandes, oito. foram Isso. quatro O grandes último capítulo que a gente vai analisar no próximo episódio, inclusive, já entra na segunda parte do livro, né? Que aí já já o negócio tá rendendo aqui. Estamos tá. indo rápido. Delícia, porque agora o negócio vai, É, deslancha, né? agora é só a ação acontecendo, treta Sim. atrás de caos. E, claro, não podemos nos esquecer da nossa recomendação literária de hoje. Ai, por favor, Amanda, hoje é sua vez. Qual que é a indicação? Eu li um livro que está em inglês, gente, foi lançado recentemente, mas é porque vale muito a pena a leitura, por isso que eu queria recomendar para vocês. Se você é uma pessoa que gosta desse universo de bruxa, de caçador de bruxa, que tem um romance proibido, que tem aquela química maravilhosa, mas não pode porque eles são inimigos. O livro se Uhum, chama Caçador Sem Coração, né? No inglês, Heartless Hunter. O primeiro livro se chama Mariposa Carmim. Não sei se vai ser traduzido assim o título, né? Quando chegar aqui, se chegar aqui. Mas é um livro curto, super recomendo, porque a história, assim, no começo não me prendeu tanto, mas depois que começou a treta acontecendo, aí não teve como parar. Você só vai lendo. E é uhum, aquele Enemies to Lovers que você fica assim, meu Deus, dê uhum, certo. Só que, depois que eles meio que começam a ficar juntos, meio que por como é que fala, gente? Convencionalmente, assim, para se ajudar, para um usar o uhum, outro, vamos dizer assim. E aí ela quer informações, né? Porque ele é o cara que caça ela e ela tem que fugir dele. Então ela uhum. decide meio que ficar com ele, fingir que ela tá com ele para conseguir informação dos caçadores de bruxa, e ele fica com ela para descobrir se ela é a responsável por ficar salvando as bruxas que eles pegam. Então é muito Ai, que divertido. legal! Muito divertido. Você fica assim, meu Deus do céu, Realmente eles quando ficam por quando ele conveniência. descobrir, quando ela descobriu, é muito engraçado. Aham. E aí o doido é o final, que dá um caos absurdo, e você fica assim, meu Deus, como que a autora vai consertar isso que ela fez? É Tomara que aquele, alguma editora é, traga, então, hein? É uma nossa, e a duologia? capa é linda. Eu não sei se é uma duologia ou uma trilogia, eu tenho que ter que pesquisar. Mas vai ter Uhum. mais livro, né? Eu espero que seja uma duologia para não ter que ficar sofrendo tanto.
Mas a capa, gente, é sensacional. Depois vocês pesquisem. Vamos deixar aqui na descrição do episódio o nome do livro. Leiam, Sim. se vocês puderem, ou aprendam o inglês para vocês lerem, porque é muito, muito boa a história. Super recomendo. Caçador Então, Sem Coração. Em português nem assim, é tão potente, né? Olha o título em inglês, Heartless Hunter. não, Soa fica mais lindo, né? bonito, não sei. Na nossa língua, eu acho que talvez se ganhasse um outro nome, ficaria mais apelativo esse título para nossa leitura, É, isso é né? verdade. E lembrando que nós estávamos conversando antes do episódio, né, Amanda? E é Uhum. lembrar o pessoal que está saindo um livro nacional, Mariposa Vermelha, Ah, é mas verdade. não é Não é Mariposa esse. dessa, É um livro dessa da série. Fernanda alguma coisa, até esqueci o nome Fernanda dela. Castro. Isso mesmo. É Fernanda um livro da Castro. Fernanda Castro, né? Mariposa Vermelha, mas esse é uma obra nacional e aí é outro tipo de universo fantástico, com demônios e outras coisas. Então Não não confundam. confundam. A capa de Heartless Hunter é uma capa azul com uma borboleta vermelha bem grande. É maravilhosamente linda. Tem duas capas, tem essa e tem uma verde com a borboleta também, que eu fiquei assim, gente, nem gosto de borboleta tanto assim, Ai, coisa mas linda. desenharam tão bem isso aqui que, assim, só pela capa, a moça do Clube do Livro já tinha me convencido de que eu precisava ler. Porque é muito bonita. Você fica assim, será que eu caio nessa coisa da capa maravilhosa, né? Porque acontecem decepções, né? A gente sabe bem, se a gente se deixa Sim, levar pela capa, já fica assim, com a possibilidade de não gostar, né? mas Apesar da capa nesse ser linda. caso, a Nesse capa é caso, linda. não, ela entrega o que E promete mesmo. ai, que ótimo. Então fica Os essa nomes deles, recomendação. inclusive, são lindos. Eu me apaixonei pelo nome do homem. Eu já tô assim. Quero ver mais dele. Eu fico com ódio dele, mas eu gosto dele ao mesmo tempo. Qual é o nome dele? Fiquei Gideon. curiosa. Em inglês, né? Como? Gideon. Isso. É Gideon, se a gente for escrever em português, Ah, né? Só fica uhum. bonito em inglês esse Isso. nome. Em português fica um É, negócio esquisito. não mantenham. Se vier para o Brasil, editoras, mantenham, por favor. A gente Sim, está não traduzam. precisando. Muito bom. Mas é isso de recomendação para hoje. Então, no próximo episódio, a Avan fica de trazer mais uma Já tenho recomendação para um nós. para mostrar para vocês. Fica Top, aqui. excelente. Voltem no próximo episódio para vocês saberem também. Muito bom, gente. Então, hoje é isso nosso resumo. Espero que vocês estejam curtindo a nossa série aqui de episódios de análise e resumo de Crescent City 3, né? Podem mandar sugestões nos comentários também sobre o que Por vocês querem favor. ver na próxima temporada, quando a gente encerrar Uhum. as nossas análises de Crescent City. O que vocês Adicionamos mais desejam, algo? deixam aqui. Isso aí. Os episódios, vocês que nos ajudam aqui a conduzir. Agora, Então, nos vemos então na próxima semana. Você certamente. e todo mundo. Nos Um vemos beijo todos para em todos, breve, meu então. povo. Até o próximo episódio. Até Tchau, o próximo, tchau. Amanda. Beijos. Tchau, Até. tchau.